Os REITs são uma ótima opção de investimento na bolsa americana para receber dividendos em dólar. Assim como os fundos imobiliários, os REITs eles também operam no setor imobiliário, comprando e alugando imóveis para gerar receita e distribuir dividendos. Mas os REITs ficam muito à frente, na minha opinião, principalmente por terem uma diversificação maior de portfólios, setores e principalmente por pagar dividendos em dólar. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês top 5 REITs que pagam bons dividendos na bolsa americana e que aparentemente no momento atual estão bastante descontados. E no final ainda vou te mostrar uma planilha para você saber o quanto você precisa investir em cada um desses REITs para receber 100 mil dólares por mês de renda passiva. Então já vamos embora para o primeiro REIT aqui de dividendos e que aparentemente está descontado. E não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo se você gosta desse vídeo. O REIT é o VICI Properties, o ticker é o VICI. Esse é um REIT do setor Diversified, né, que é basicamente diversificado. Ele vai possuir 92 imóveis de diferentes tipos, incluindo hotéis, resorts, cassinos, bares e restaurantes. Atualmente, o REIT VICI ele tem 54 propriedades relacionadas a jogos de cassinos, que é o seu ponto mais forte em si do seu portfólio todo, e eles estão espalhados por 15 estados dos Estados Unidos, sendo 46% de todo o portfólio está em Las Vegas. A localização estratégica desses imóveis na Las Vegas Strip, que é a principal avenida de cassinos, ela é essencial para o REIT crescer e se desenvolver, né? Então ele está posicionado da melhor forma para aproveitar o público desse segmento. Se a gente somar todos os hotéis e resorts que fazem parte aí do VICI, a gente tem cerca de 60.300 quartos, 4,2 milhões de metros quadrados de espaço de jogos, 66 mil máquinas de cassino, 4 campos de golfe e quase 1.000 outlets. Sendo importante pontuar que 100% desses imóveis estão alocados. Aqui a gente consegue ver os principais inquilinos aqui do VICI. A gente vê aqui o Caesars, né, que é um dos maiores aí hotelarias do mundo também, tem bastante cassino, é representativo a 40% da receita do REIT, e esse MGM Resorts com 36, né? Se você parar pra pensar, os dois principais inquilinos aqui têm a equivalência a 76% da receita total desse REIT. E para expandir ainda mais seu portfólio, o VICI adquiriu 38 centros de entretenimento de boliche em outubro desse ano. E é esperado que o VICI se expanda para 15 novos estados dos Estados Unidos após a conclusão da aquisição, incluindo Califórnia, Texas, Flórida e outros. Esse é um REIT que começou a ser negociado recentemente na bolsa, né, em 2017, então não tem um histórico muito grande, mas desde o IPO entregou 59%. No ano de 2023 caiu seus 10%. Olhando para os números em si, esse é um REIT de alto crescimento, né? Vocês veem que desde o começo aqui, ele multiplicou em muito sua receita. Se a gente pegar de 2019 a 2023, cresceu 290% sua receita, aumentou também a lucratividade e principalmente o FFO, né? Que veio crescendo bastante ao longo do tempo, que é um indicador bem importante para a gente acompanhar nesses REITs. E só para vocês terem ideia, hoje o VICI ele paga um dividend yield de 5,43% ao ano. E vocês conseguem ver um pouquinho do histórico de crescimento desses dividendos anualizados, né? Se você pegar aqui de 2018 a 2023, eles cresceram ao ano 7,6% os dividendos pagos. E um ponto importante a ser comentado é que esse REIT ele paga dividendos trimestrais, ou seja, a cada 3 meses. Agora vamos para o segundo REIT que eu separei aqui dos 5 brabos aí de dividendos, mas antes lembrar vocês que amanhã, dia 13/11, que é uma segunda-feira, eu vou fazer o evento ao vivo da grande oportunidade que eu tô vendo em dólar na bolsa americana. E juntamente nesse evento, eu vou fazer a abertura das vagas pela última vez no ano da Dollarami Black, onde a gente tem as carteiras recomendadas, tem recomendações de ações, REITs, ETFs, tem um grupo no Telegram, é incrível. Fora que também eu vou dar um bônus que eu nunca dei desde a abertura da Dollarami, somente agora porque é um mês de Black Friday. Então se você tá vendo esse vídeo depois do dia 13 de novembro de 2023, eu vou deixar o link aqui também para você se inscrever na Dollarami, caso ainda tenha vagas. Então fica ligado, vê aqui na descrição o link que eu deixei para você, participa dessa oportunidade do dia 13 ou entre para Dollarami caso ainda tenha vagas, se possível, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O segundo REIT que eu separei aqui é o Realty Income, o ticker é o WO. Esse é o quarto maior REIT do mundo, atuando principalmente no setor de varejo. Atualmente são mais de 13.100 propriedades, incluindo lojas de conveniência, farmácia, dollar stores, mercados e outros segmentos do varejo. Esses imóveis estão presentes nos 50 estados dos Estados Unidos e em alguns países da Europa, como Reino Unido e Itália. Esse aqui é um pouquinho da taxa de ocupação do Realty Income. Vocês podem ver que atualmente está em 90%.
99% e que a média dele é de 98% de todos os imóveis alocados. É um excelente número. Atualmente, do lado esquerdo, a gente tem os principais 20 inquilinos ali que fazem parte do portfólio, sendo os maiores deles com os mesmos percentuais Dollar General e Walgreens, que são lojas gigantescas e possuem 3,8% do portfólio total dos imóveis do Realty Income. Além disso, a gente tem 7-Eleven, a gente tem FedEx, a gente tem Walmart, CVS, BD's, várias outras empresas Lowe's, né, gigantescas. E como já dito anteriormente, esse é um REIT de varejo, né? Então vocês podem ver que 82, quase 83% da receita total vem do setor de varejo, 13% da parte industrial, que tem galpões ali em si, 2,7% da parte gaming, que é basicamente cassino, que foi até uma aquisição recente que eles fizeram. E para tornar o seu portfólio ainda maior, o Realty Income adquiriu recentemente o Spirit Realty por 9,3 bilhões de dólares. E aqui essa é uma imagem de como vai ficar o Realty Income após essa aquisição, né? Que vai aumentar seu portfólio aí de propriedades de 13 mil para 15 mil propriedades no total após a aquisição do Spirit e também com uma taxa de ocupação de 99%, ou seja, vai melhorar ainda mais o que já é melhor. Esse REIT ele tem um histórico bem interessante, né? A gente pode ver aqui que desde 1994 ele tá na bolsa, entregando aí bastante rentabilidade e valorização, só que durante esse ano, agora de 2023, ele caiu seus 21%. Para um REIT desse tamanho, pelo que ele vem entregando, que eu vou mostrar para vocês, não faz muito sentido e pode realmente estar descontado. Se a gente olhar aqui os números dele, esse é um REIT excelente, né, que vem crescendo bastante. De 2019 a 2023 cresceu 150% a receita e o FFO aqui também vem crescendo bastante ao longo do tempo. Então não faz sentido, já que o FFO está crescendo de 2022 para 2023, ele perder 21% na parte da valorização da empresa num único ano. Esse aqui é um REIT que tem um pagamento de dividendos bem interessante, né? Primeiro que ele paga dividendos mensais, então todos os meses ele vai pagar dividendo para vocês. Ele tá há 29 anos pagando dividendos crescentes todos os anos. E atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tem um dividend yield de 5,97%, quase 6% ao ano. Isso principalmente porque a cota dele caiu bastante e aumentou o dividend yield dele bastante para cima. Agora vamos para o terceiro REIT que eu separei aqui de dividendos, muito brabo também e que paga mensal também, que é o STAG Industrial. O ticker é o STAG, STAG. Esse é um REIT do setor industrial, mais conhecido aí por galpões. Então ele vai ter diversos armazéns, galpões gigantescos, centros logísticos enormes no seu portfólio. Nessa imagem vocês conseguem ver um pouquinho da evolução do STAG ao longo do tempo, né? Desde o seu IPO 2015 e no momento atual, agora no último resultado de 2023. Então vocês podem ver que no IPO eles estavam em 26 estados e atualmente eles estão em 41 estados. A quantidade de propriedades aumentou bastante também desde o IPO em 2011, né? Eles tinham 93 propriedades no começo, né? E atualmente estão com 558 galpões aí dentro do portfólio. Atualmente a taxa de ocupação deles é de 97,6%, que é um número bem excelente. E esse aqui é um pouquinho dos inquilinos que eles possuem, os top 10 deles, né? Então a Amazon hoje é o maior inquilino deles, com 2,8% de todos os armazéns. E logo em seguida a gente tem várias outras empresas, FedEx, por exemplo, com 0,7%. Mas vocês podem ver, isso é um ponto bem interessante, que dos top 10 inquilinos dos seus armazéns, eles têm 9,9%, ou seja, 10% do portfólio total. Ou seja, ele é muito bem diversificado em questão de inquilino. Então, por exemplo, se a Amazon quebrar, vai matar apenas 3% do portfólio deles. Então é muito pouco e o risco ele é bem diversificado. E pelo contrário, eu vejo a Amazon e FedEx, por exemplo, sendo empresas que vão expandir bastante nos próximos anos, principalmente pelo crescimento do e-commerce. Então o setor de galpão, o REIT, que tem galpão em si, vai se beneficiar muito com esse crescimento a longo prazo. Só para vocês terem uma noção, as vendas no e-commerce global quadruplicaram de 2014 a 2022. E a expectativa é que continue crescendo, atingindo cerca de 8,1 bilhões de dólares em 2026. E só para vocês terem ideia, 31% do portfólio total do STAG estão na mão de inquilinos que trabalham somente com e-commerce. Então você vê que ele está bem direcionado para esse ramo. Durante o ano inteiro de 2022, o STAG adquiriu 22 novas propriedades por aproximadamente 467 milhões de dólares, adicionando 4,7 milhões de metros quadrados no portfólio. Esse é um REIT que existe também há bastante tempo até, né, desde 2011 pelo menos. Durante o ano de 2023, ele chegou a rentabilizar 6%, né, de novo, porque é um REIT que está num setor de alta expansão, né, cada vez mais à procura de galpões para a parte de e-commerce, então ele acaba se beneficiando bastante. Se a gente olhar na
parte de fundamentos, a gente vê que a receita ela cresce também ao longo do tempo, então é bem interessante a gente ver isso, juntamente com o FFO, né? Então se a gente pegar de 2019 a 2023, cresceu o seu 71% de receita. Esse aqui é um pouquinho do histórico de pagamentos de dividendos do Stag, que paga, por sinal, dividendos mensais em dólar todos os meses na sua conta, e atualmente tem um dividend yield de um pouco mais de 4% ao ano. Agora vamos para o quarto REIT de dividendos brabo aqui que eu separei para vocês, que é o WP Carry. O ticker é o WPC. Esse é um REIT também do setor diversificado que a gente fala. Ele é bem focado no setor industrial, né, e armazéns, com mais de metade do portfólio sendo formado por imóveis desse segmento. Se a gente observar aqui a diversificação do WPC, que é um REIT bem interessante, vocês conseguem ver aqui que 62% do portfólio, que nem eu falei para vocês, está na parte de industrial e warehouse, né, que é basicamente galpão, mas que basicamente a receita entre os dois está bem dividida. A terceira maior, 20%, é da parte de retail, que é varejo, e eles têm um percentual também em self-storage, né, de 5%, que são aqueles mini armazéns, e 14% da receita está em outros tipos de imóveis. Então por isso que é diversificado, né, porque não é focado somente no nicho. Fora que, se a gente olhar aqui, a ocupação total do portfólio está em 99%, fora que o total de propriedades tem mais de 1.327 imóveis dentro do WPC. E atualmente eles estão com 322 inquilinos totais. Desses 1.400 imóveis, 62% deles estão nos Estados Unidos e 33% na Europa, enquanto os 5% restantes estão espalhados no México, Canadá e outros países. E o histórico da taxa de ocupação mostra que esse REIT sempre manteve quase 100% dos imóveis alugados e gerando receita. E só para vocês terem uma ideia, esse aqui são os top 10 maiores inquilinos que fazem parte do WPC. Vocês podem ver que é uma diversificação bem legal, né? Que o principal inquilino deles, que é esse E-Hall, que é basicamente uma empresa de self-storage, né? Que tem vários mini armazenamentos, ele tem 2,6% do portfólio total do WPC, que não é um percentual tão elevado para pensar assim, e bem diversificado com os outros inquilinos. Nas últimas 3 aquisições, o REIT adicionou 50 novas propriedades em seu portfólio, com um investimento total de 688 milhões de dólares. Esse aqui também é um REIT que existe há bastante tempo, né? Desde 1998 na Bolsa Americana, cresceu bastante ao longo do tempo, e durante o ano de 2023 ele caiu seus 30%, né? O que é bastante coisa para um ano só num REIT. Se a gente olhar aqui o crescimento de receita, ele também é bem forte, né? Se a gente pegar de 2018 a 2023, cresceu 95% essa receita, juntamente com o FFO, que também vem crescendo ao longo do tempo. Então você vê que é um tipo de filtro que eu faço no mínimo aqui para trazer para vocês, né? Não vou trazer besteira, eu sempre vou tendenciar a trazer bons REITs para vocês estudarem. Esse é um REIT que paga dividendos trimestrais e atualmente ele tá com dividend yield de 9,8% ao ano. Isso porque a cota caiu bastante e ele é um tipo de REIT que acaba passando bastante dividendos para os investidores em si. Mas é bom lembrar que todos esses dividend yields aqui que eu tô passando desses REITs não vão ficar assim pro longo prazo, né? É bem provável que em 2024 para 2025 já volte para seus patamares atuais de 5, 4% na média que a gente sempre vê. Agora, o quinto e último REIT, não menos importante, que eu separei aqui de dividendos, muito bom pro longo prazo, crescimento, ele é excelente para vocês estudarem, é o Alexandria Real Estate. O ticker é o ARE, A-R-E. Esse é um REIT do setor comercial, mas com foco em alugar imóveis que serão usados por empresas de ciências da vida e tecnologia. Basicamente, o Alexandria aluga espaços de grandes prédios comerciais para empresas de biotecnologia, farmacêutica, tecnologia médica e outras indústrias de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, ele é um REIT de escritório, vamos dizer assim, só que com foco total na parte de saúde. Atualmente, eles vão possuir aproximadamente 1.000 inquilinos dentro do seu portfólio, é bastante coisa. E se você vê a diversificação da receita deles aqui, você vai ver que tudo tem a ver com saúde, biotecnologia, life science, tudo relacionado à farmacêutica. Então, eles têm um foco muito grande em escritório para esse tipo de ramo. É bem interessante porque é um tipo de setor que cresce muito, né? Saúde cada vez mais se expande no mundo inteiro. Atualmente, o maior inquilino deles é a Bristol, com 3,3% do portfólio total. E aqui, mais como curiosidade, vocês conseguem ver que do portfólio da Alexandria, alguns deles estão muito perto do MIT, que é uma faculdade aí absurda, um instituto de tecnologia gigantesco no mundo, né? É um dos mais comentados, e ele fica bem perto para realmente atender a esse tipo de necessidade desses estudantes, esses alunos, esses pesquisadores que acabam utilizando esses campos aqui gigantescos da Alexandria. Isso também acontece com outras regiões dos Estados Unidos, como a Universidade de San Diego, onde o Alexandria possui vários imóveis ao redor. Aqui vocês conseguem ver um pouquinho da taxa de ocupação do ARE, vocês conseguem ver que ele está atualmente com 95% dos portfólios alugados, mas que essa taxa ela caiu bastante aqui de 2020 a 2023.
2023. Isso porque muita gente começou a fazer home office, essas empresas de saúde começaram a desalugar alguns tipos de escritórios e aí acabou que eles ficaram com mais escritórios disponíveis para alugar. Então, se a gente olhar aqui, no ano de 2023, o Alexandria e o ARI caiu 30%, muito por conta também dessa taxa de ocupação um pouco menor. Mas esse é um REIT aqui que está desde 1997 na bolsa, entregando muita rentabilidade, mas caiu bastante aqui, né? Se a gente pegar de 2021 a 2023, 54%. Então, realmente, aparenta estar com um preço bem atrativo perto do portfólio que ela tem. Se a gente for olhar aqui na parte de números, também não deixa a desejar. É uma empresa que cresce receita todos os anos, de 2019 a 2023 cresceu 81%, e o FFO também vem crescendo. Então, ela consegue gerar mais lucro, mais dinheiro com os imóveis deles, mesmo tendo uma taxa de ocupação um pouco menor. Então, isso mostra a boa administração que esse portfólio tem em gestão ao longo dos anos. Esse aqui é um pouco dos históricos de pagamento de dividendos do ARI, que atualmente conta com um dividend yield de 4,7% ao ano. O pagamento desses dividendos, eles são trimestrais. E pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, eu trouxe uma planilha bem interessante para mostrar rapidamente para vocês o quanto vocês precisariam investir em cada um dos REITs que eu trouxe aqui, né, com os dividend yields atual de cada um deles, para receber $100 líquidos na sua conta todos os meses. Então você pode dar uma olhadinha aqui, esse é o valor financeiro em dólar, de quanto você precisaria investir em cada um desses REITs para receber $100 mensais. E esse valor aqui é o valor em real de acordo com a cotação do dólar atual. E aí, só para vocês terem ideia, vou aumentar aqui para $500, né? Aí vocês conseguem ter uma noção de quanto precisa investir em cada um deles para receber os seus $500 todos os meses, e vou colocar aqui para $1.000 para vocês terem uma noção também do valor mínimo necessário. Vocês podem pausar esse vídeo, eu acho que vai ajudar bastante vocês terem uma noção. Já aqui também trouxe um outro exemplo bem prático, pegando a média de dividend yield desses REITs que eu trouxe aqui para vocês e o quanto você receberia anualmente e mensalmente investindo na média desse dividend yield, né, de 6%. Então vocês conseguem ver exatamente o quanto daria por mês de acordo com o valor investido e já descontando a tributação de 30% dos dividendos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse top 5 REITs de dividendos da Bolsa Americana, que aparentemente estão descontados agora para 2023. Eu queria saber de vocês qual desses REITs vocês possuem na carteira, qual deles vocês mais gostam, ou se não possuem nenhum deles. Deixa aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. E não se esqueça, se você tá vendo esse vídeo aqui depois do dia 13/11, provavelmente as vagas da $M Black já estão abertas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ou se já tiver passado, as vagas estiverem encerradas, você vai cair pelo menos na lista de espera. Não deixe para depois, que eu tenho certeza que vocês vão amar e a gente vai conseguir ajudar muito vocês a rentabilizarem mais a sua carteira. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!